está aqui conosco o ex-prefeito, professor, advogado Félix Araújo Filho, para a gente poder passar aqui a limpo um pouco dessa história que é tão importante para Campina Grande e tão importante para Paraíba. Quando o pai morreu, um pouco mais do que um bebezinho, o Félix deixou 2 filhos. Conta pra gente como é que foi, que idade você tinha, que idade Tamar tinha e o que é que você pode nos registrar daquele momento, já no longínquo 1953. Tinha um pouco mais de um ano, Tamar, 2 anos e pouco, 2 anos se aproximando de 3 anos, Tamar, melhor dizendo. E certa manhã, Félix, como costumeiramente fazia, despediu-se da nossa casa, reuniu o seu material de trabalho e rumou para a Câmara Municipal de Campina Grande. Pois bem, cumpriu seus deveres em torno de 13 horas e 15 minutos. Félix então é abordado por um servidor público que vinha de onde? Do interior violento de Pernambuco, onde já havia praticado e cometido atrocidades. Trazido por quem? Para quê? E com que autoridade podia este elemento tentar arrancar das mãos de um representante do povo contas públicas, documentos de interesse da população que tão somente estavam sob exame. É preciso que se diga, Lenildo, para que a história registre esses fatos, Félix não tinha relatório definido sobre a desonestidade ou honestidade do prefeito da época, da gestão da época, do seu secretariado. Félix recebera um imenso volume de denúncias que se repetiam. Basta olhar os anais da Câmara Municipal de Campina Grande. O apetite histórico não deve ficar apenas na tragédia, mas deve olhar o caminho, qual foi o roteiro que levou ao 13 de julho, de conseguinte ao 27 de julho. Félix examinava a documentação. Levava à prefeitura, devolvia aqueles que havia examinado, apanhava outros. Quando um elemento fisicamente o triplo de Félix, era um gigante, de proporções enormes. E Félix, como sabemos todos nós, as fotografias mostram, até comparativamente com outras pessoas, uma foto de Félix caminhando com Elpídio, onde mostra Elpídio bem mais alto, ele bem mais baixo. Dali se pode tirar mais ou menos, Silas, uma ideia de que Félix era uma pessoa franzina do ponto de vista físico, mas de uma bravura imensa. E o elemento tentou tomar os documentos dele. Já estava em agressão injusta. Félix poderia ter realizado a legítima defesa dele ali, antes que o elemento puxasse a arma. E Félix não fez. Por quê? Porque foram abraçados os grandes braços do elemento por trás e ele então deflagra um tiro nas costas de Félix. Isso está registrado no laudo de exame cadavérico, posicionado. Trajetória do tiro, que se vivo teria perdido a mobilidade dos membros inferiores. E Félix estava para se formar em direito naquela época, já era advogado, já advogava, já fazia júris. Naquela época existia a figura do solicitador, era um advogado prévio para cumprir as necessidades dos lugares mais recônditos, onde não havia a presença do advogado já formado. E os estudantes de direito adquiriam essa função de solicitador, e era emitida inclusive uma carteira que comprovava a sua condição de solicitador. E Félix conhecia bem o direito penal, e era o que ele queria. Tanto que, no seu leito,
ele chama a minha mãe, acho que vou contar isso a primeira vez aqui, e diz: Maria, não se preocupe se eu ficar paralítico. Eu não sou atleta, não sou jogador de futebol. Eu só preciso desta cabeça. Então, o elemento tenta tomar os documentos de Félix. Não conseguiria. Félix não largaria aquilo ali, a não ser com a vida. Não havia como. Com a bravura que ele tinha, como todos nós sabemos, um homem de extrema coragem pessoal. Não havia nada que aquela figura pudesse temer. E Félix então reage sustentando os documentos, e quando se sente aprisionado e tiroteado, saca um revólver que lhe for entregue por Fernando Arruda, um amigo de Félix, para que ele pudesse fazer a defesa dele, naquele clima de tensão imensa. Se houvesse necessidade, e houve naquele momento, e Félix, com o braço preso, ainda consegue deflagrar um tiro na perna do bandido. Cai, tiro de extrema gravidade, que atinge a região pulmonar, põe imediatamente uma reação de ordem física gravíssima, e o bandido desce a Marcel Pinheiro. Toma o destino da Vidal de Negreiros. Em seguida, converte à esquerda e entra para a casa do prefeito de Campina Grande para esconder-se no quarto do prefeito. A quem interessava isso? A um sujeito que não entendia de outra coisa senão de cumprir o seu chamamento dos sertões de Pernambuco para ser fiscal da feira de Campina Grande, como se Campina Grande não tivesse um desempregado que pudesse ser chamado para cumprir os seus deveres na feira central. Sei que você conhece, e todos nós conhecemos, o doutor Marcelo Arruda. Está lá, aí, peroso, empresário, extremamente inteligente, lúcido, culto. Pergunta ao doutor Marcelo o que é que esse bandido veio fazer aqui. E Marcelo conhece esses detalhes. Tinha uma lista que, entre outros, estava lá o pai do doutor Marcelo Arruda. Com a morte de Félix, preso aqui em Campina Grande, é deixado após uma audiência sob o protesto da família, o protesto do assistente de acusação, o protesto do advogado, que era impossível que esse cidadão permanecesse em Campina Grande, porque o estado de comoção das pessoas. Isso se estendeu aos presidiários. Ele não teria chance nenhuma de viver. Isso foi dito ao magistrado, e olha que era um magistrado excepcional, um grande magistrado. Mas o magistrado não, absolutamente. Aqui, a minha ordem é que se tome com ele, porque a audiência terminara muito tarde. A ideia era devolvê-lo à capital onde ele estava preso, para ser trazido para cá. E diziam os que conversaram com ele que estava muito próximo de contar a história. Depois conto a você uma outra que acontece simultaneamente no estado de Pernambuco, para a gente complementar e compreender como foi esse passo todo. Esse é assunto para a gente conversar essa história longamente, porque eu estou tentando sumarizar o tanto quanto possível. Mas ocultar fatos importantes a gente não pode fazer, mesmo nessa tentativa de síntese. O magistrado então disse: não, eu vou dar as recomendações mais severas para que sobre esse camarada tenha todo cuidado para que nada aconteça com ele. Lenildo e Silas não deu outra. Quando a noite chega, depois que ele é levado para o presídio do Monte Santo, aqui em Campina Grande, para ficar pernoitar e no dia seguinte dar prosseguimento à audiência de instrução e julgamento, a guarnição desaparece.
A guarnição desaparece literalmente. Não, fulano, eram poucos. Naquela época, poucos militares que guarneciam o presídio. Um saiu para jantar nas proximidades, outro foi fazer um lanche, enfim. Os presos, então, desmontaram literalmente as grades que os separavam do preso que efetivamente estava só cumprindo a ordem do magistrado. Derrubaram a grade e trucidaram o assassino. Queimaram todas as possibilidades de se conhecer a fonte perversa e criminosa desse fato. E que nela está, indiscutivelmente, o ex-prefeito e muitos dos seus auxiliares. E essas coisas haverão de acontecer no tempo próprio. Essas revelações acontecerão no tempo próprio. Mas nós conhecemos essa história em profundidade, em vírgulas e pontos. Dois questionamentos que eu quero fazer aqui para o Félix sobre a sequência de toda a história no curso dos anos. Primeiro, você teve contato pessoal com Plínio Lemos? Você teve algum tipo de conversa com Plínio Lemos? Se existiu em algum momento? Nunca. Teve... tanto eu como minha irmã. Sim. A minha irmã teve um contato com Plínio. Ela vinha caminhando, voltava do colégio, estudava no Colégio das Damas, quando se depara com Plínio. Ela já, uma mocinha, se depara com Plínio nas proximidades, e ela então diz lá, em alto e bons pulmões: assassino! Ele vira-se e procura sair imediatamente do ambiente e vai embora. Eu, pessoalmente, nunca tive qualquer espécie de contato com ele. Eu acho que uma outra coisa que se torna, até de certa forma, uma curiosidade em torno de todo esse processo da história é o papel de Dona Maria, sua mãe, que ficou viúva extremamente jovem, que deve ter enfrentado momentos de grande dificuldade, até porque a gente sabe que Félix não tinha patrimônio financeiro. O que é que você pode contar para os nossos ouvintes a respeito de Dona Maria? Nas noites chuvosas de Campina, quando os trovões explodiam no céu da Borborema, os relâmpagos caíam intensamente, ela juntava unia com ela, abraçados com ela, na nossa cama. Lembro disto como se fosse hoje. Então, Maria de Félix foi isso. Foi unidade em torno de Félix. Ele nos ensinou a sermos assim, unidos em torno de Félix. A vida de Félix, a história de Félix, tanto eu como minha irmã, talvez eu acho que minha irmã, que é estudiosa muito mais do que eu, conhece até outros detalhes que eu venho aprendendo, venho descobrindo nessa enormidade de ser humano que foi Félix Araújo. Pouco se repete, acreditem, meus amigos, figura humana igual a Félix. E Dona Maria, então, foi extremamente cuidadosa com a nossa formação. Primeiro com a formação religiosa, a formação humanística e a formação intelectual também. Nós somos eu e minha irmã, e ela, minha mãe, que era professora, uma mulher extremamente esclarecida, uma leitora fantástica. Nós aprendemos a conviver com os livros, né? Lendo talvez na infância, Lidiane, obras que não fossem tão acessíveis assim à infância, clássicos da literatura, enfim, com ela ali sentada, ela lendo pra gente página, depois um passava, fazia a leitura, o outro. Era essa nossa rotina, e ouvindo música clássica. Nos formamos assim. Mas nos formamos, sobretudo, com dois sentimentos. De unidade, já falei, e o segundo, de repulsa a qualquer sorte de vingança. Nem mesmo a vingança emocional.
um grito, alardear um fato que não seja registro histórico para nós. É isso? Tudo que digo a você aqui está lá. A campanha certamente tirará de mim e de Campina Grande a possibilidade de ler o que eu estou escrevendo sobre Félix. Nada, absolutamente nada, uma palavra só que for dita, embora com toda a carga de amor e suspeição do filho, mas tudo que eu disser terá um correspondente probatório. Afinal, eu sou advogado e convivo com isso. Ô, Félix, a prova não me é estranha. A Lidiane, nossa colega que está aqui acompanhando, inclusive, passou aqui uma cola. Houve um encontro da sua família com um filho do João Alves de Brito, o João Madeira? Contra o meu, com o filho de João Alves de Brito. Caminhávamos agora não lembro se Félix Neto ou Fernando, Mário Araújo, meu tio, você conheceu. Gigante, seu Mário Araújo. Aquela figura notável, grandiosa. E andávamos ali entre o Tribunal de Justiça da Paraíba e a Assembleia Legislativa. Próximo já da Assembleia, na praça, caminhando. Um cidadão baixo, fortíssimo, corpulento, embora não fosse muito alto, de estatura mais baixa do que eu, veio em minha direção rapidamente, pega nas minhas duas mãos, ajoelha-se e beija as minhas mãos. Você não tinha ideia de quem era? Não sabia quem era. Uma figura de tez clara, muito vermelho, acho que, não sei se por momento, mas muito vermelho, mas a voz segura. Não senti nenhum tremor ao expressar-se. Pega as minhas mãos, beija e ajoelha-se. Eu quero pedir desculpas a você pelo que meu pai fez a você. E disse em seguida que somos nós duas vítimas. Você que perdeu o seu pai e eu perdi o meu, mas perdi outras coisas também. O direito de viver em Campina Grande, tivemos que ir embora. Eu levantei imediatamente e disse, por favor, não se ajoelhe. Quando você repetir exatamente o que disse, você é tão vítima quanto eu, somos vítimas comuns, nada se estende do criminoso para os terceiros. Nada. Para os filhos, nem para a esposa, absolutamente ninguém. Esteja certo que esse perdão já existe desde que iniciei a minha compreensão do mundo e da vida. Porque fui criado com esse espírito de não odiar. Mas estudo, leio, pesquiso, e o que encontro, do ponto de vista histórico, esse eu dou o devido tratamento. Tem muita mensagem chegando aqui, eu vou tentar trazer algumas questões, mas eu já estou assumindo o compromisso aqui, eu já convidei o Félix no ar, passar a eleição, a gente está se aproximando das comemorações do centenário, a gente até ajusta aqui com o Pereira para pedir o primeiro horário, e a gente faz 2 horas de programa, porque a gente tem muita coisa para falar sobre a vida, sobre a infância. Eu tenho uma entrevista com o seu Mário que eu só divulguei até hoje trechos, somente em dezembro eu vou divulgar na íntegra essa entrevista com o seu Mário Araújo, que eu fiz lá no Edifício Lucas há alguns anos já com o seu Mário Araújo. Mas tem uma pergunta aqui do nosso amigo Emanuel Souza, grande memorialista. Ele diz o seguinte: há parentes de Plínio Lemos nos dias de hoje ainda em nossa cidade, e como é a posição deles em relação a esse fato? Tem algumas perguntas que eu sei que são espinhosas, mas a história nos impõe colocá-las na mesa. Pode ficar absolutamente tranquilo. Eu quero dirigir aqui uma palavra de saudação muito especial a esse notável memorialista que é Manelzinho, filho do meu amigo J. Alves. Trabalhamos juntos como vereadores durante muitos anos, e Manelzinho é uma pessoa extremamente compenetrada, estudiosa, dedicada. Não, Manelzinho, nunca recebi qualquer espécie de hostilidade de nenhum parente de Plínio Lemos. Nem a eles dirigi também qualquer espécie de hostilidade. O que falo, o que digo, e as imputações que faço, eu as faço, repito, com fundamento histórico.
Você veja, Plínio apresenta um livro depois, chamado Em Nome da Verdade ou Pela Verdade, coisa que vai, li toda a obra, tive o cuidado de ler, impressiona como o livro se justifica e se complica ao mesmo tempo. Você justificar aquilo que não estava consolidado em relatório, apresenta o relatório de Félix na comissão que verificava essas contas. Félix trabalhava, e você justificar a acusação que sequer formalizada estava. Ele cumpriu um mistério, né, Félix? Ele cumpriu um mistério e que deveria ter sido, eu não sei se, e deveria ter sido reverentemente observado pelo prefeito. As omissões de Plínio foram absolutamente reveladoras do comprometimento com a morte de Félix. Chico Maria, em uma entrevista com você, eu pedi a você que me trouxesse isso rapidamente, porque naquele momento você me atendeu, eu agradeço aqui publicamente ao historiador, que é você também. Chico Maria arranca traz um elemento de prova extremamente importante para a gente. E presta um testemunho a esta cidade que nós, a família, já conhecíamos há muito tempo. A participação de terceiras pessoas e de auxiliares, não vou aqui fazer referências a nomes, mas todos nós sabemos, inclusive você, quando o Chico diz com letras grandes, não era aí, ele indagando de Plínio, não foi resposta de Plínio, foi conclusão de uma pessoa da estatura e da lucidez de Chico Maria. Isso. E da bravura jornalística também. Isso. E do compromisso que tinha com a informação. Exatamente. E Chico diz, sem medo, sem sombra de dúvida, com todos os parentes, pessoas ligadas, vinculadas a outros, e diz, olha, o que foi dito tantas vezes foi assim, por exemplo, na presença do servidor público encomendado. Plínio não tem amigos, porque se tivesse amigo, esse camarada já tinha levado um tiro na boca, ou coisa que o valha. Diz isso a um animal, diz isso a um brutamontes, diz isso a um serviçal da perversidade e da covardia, para ver o que é que acontece. Está aí? Essa é a história. Abraço para você, Manelzinho. A pergunta aqui do nosso amigo Rafael Augusto é numa linha parecida. Ele coloca aqui o seguinte, nosso amigo jornalista Rafael Augusto: no decorrer da história, Plínio Lemos foi incriminado em algum momento ou apenas o João Madeira acabou levando a pior? Na noite em que João Madeira foi exterminado, com ele foi também sepultada a única possibilidade de revelar as circunstâncias que explicariam a atitude de João Madeira. O fato de ter tiroteado com Félix. Escute-me, meu amigo jornalista que nos perguntou. Você acha possível mesmo um servidor público sem qualquer vinculação, a não ser com uma nomeação, tirar uma vida e buscar documentos técnicos, saber o roteiro e os passos, a hora que chegava e que saía da Câmara e que ia buscar a documentação? Não me parece algo tão simples e tão desprezível a resolução destes problemas. O que é difícil acreditar era que fosse de moto próprio. Mas querem mais informações? Lá vai. Poucos dias antes da morte de Félix e Maria vão ao Cine Capitólio assistir a um filme, e lá chegando, Félix encontra na fila de compra do ingresso João Madeira. Doutor Félix, o senhor pagaria o meu ingresso? Eu disse, pois não, compra o ingresso, entrega a ele, entra com minha mãe e ele acompanha o casal. Meu pai senta, minha mãe ao lado, na cadeira ao lado do meu pai. João Madeira senta-se e diz assim,
vou repetir o que aprendi, o que ouvi desde cedo dos lábios da minha mãe, uma mulher cristã, extremamente honrada e que não traria esse fato se não fosse assim. São dois. Você vai ouvir. Eu estou hoje contando tudo que nunca contei em lugar nenhum. Coisa impressionante. Vamos lá. O que é que ele diz? Doutor Félix, quem olha para o senhor está vendo um homem abatido, cansado. O senhor está trabalhando muito. Doutor Félix, leve Dona Maria, os seus meninos, e vá tirar uns dias de férias. Não posso, olha cá, tá, olha que é isso, eu não posso, eu estou cheio de coisa para fazer, tal, fique tranquilo, mas eu estou muito bem, tal, etc. Tá, até logo, doutor Félix. Saiu, foi assistir ao filme no lugar onde ele quis. Meu pai ficou com minha mãe. Diz minha mãe que meu pai sequer considerou, nem comentário com ela fez, essa história que ela ouviu tudo. E passam-se os dias. Uma semana ou 2 semanas antes do episódio, pela manhã, o pai havia saído, pela manhã, bate a porta a mulher de João Madeira. Dona Maria, queria falar com a senhora. Pois não, entra aqui, senta e tal. Casa de política, aquele negócio, toma café, entra, sai, aquela, né, vocês conhecem. Senta aqui um minutinho, tal, senta aqui. Quer tomar café? Tal? Não, eu já tomei café, não quero só conversar com a senhora. Pode dizer, Dona Maria, eu sou a mulher que quando eu tenho um sonho, olha, Dona Maria, não tem perigo de não se realizar. É uma coisa estranha que eu tenho. Se eu sonho que vai chover, chove. O que eu sonho, acontece. E eu tive um sonho horrível. Minha mãe, mulher de princípios cristãos absolutamente sólidos, de berço, ela disse, eu já não acredito muito em sonho, mas tudo bem, conte qual foi o sonho. O sonho não foi com a senhora. O sonho foi com o Dr. Félix Araújo. Eu sonhei que ele teria um acidente terrível com ele. Mas esse acidente com ele era aqui. Se a senhora sair daqui, foi embora, o sonho não funciona. E minha mãe disse, tá certo, muito obrigado pela sua informação, eu vou conversar com o Félix. Se Félix achar que deve ir, nós vamos, mas muito obrigado. E ela saiu, a porta, volta. Dona Maria, não esqueça de pedir a doutor Félix para atender o que eu estou dizendo, não. Vou embora. Dia 13, o atentado político. É preciso dizer bem. Atentado político, crime político. Campina Grande viveu um crime político. Esse tema, na esfera do crime político, ainda não foi devidamente abordado. Eu gostaria muito que fosse, antes de mim, que outras vozes se pronunciassem sobre isso. Nós temos grandes criminalistas aqui em Campina Grande, doutrinadores, temos cientistas políticos aqui. Era bom que esse tema pudesse ser visto sob essa ótica que é inédita ainda no que foi escrito sobre Félix. Muito bem. E dia 27 de julho, pelas 7 e pouco da manhã, Félix fecha os olhos e abre uma imensa enciclopédia para a história humana, intelectual, moral, artística, de uma riqueza infinita. Sabe o que é que eu encontrei ontem, conversando por WhatsApp com uma jornalista de A União, que me pediu informações sobre quando Félix começou a colaborar com o Diário de Pernambuco. Poemas de Félix enviados com regularidade para as páginas do caderno literário do Diário de Pernambuco. Quando inicia a sua vida pública como vereador, já era
secretário de Educação, mas teve essa participação também da imprensa de Pernambuco. Eu me pergunto às vezes, Lenildo, também Silas, como é que Félix tinha tanto tempo para fazer essas coisas, tantas e todas que ele fez? Eu estou chegando aos 70, não fiz nada, metade do que Félix fez, como ser humano, como humanista, como quem deu lições imperecíveis de amor ao outro, ao próximo. Nada, Lenildo. Félix está falando sobre o tempo, e o tempo infelizmente é implacável. A gente já está estourando o nosso horário, nem fizemos o intervalo, e a gente ainda conversava aqui mais 2 horas muito facilmente. Mas a gente não tinha como passar essa semana desse mês de julho sem a oportunidade de conversar com o Félix Araújo Filho. Vem aí uma campanha eleitoral, e aí Félix vai estar envolvido na campanha, e a gente não tinha como ter esse momento. Mas eu novamente ratifico aqui o convite para o Félix Filho, para que a gente possa conversar, passar todo esse processo eleitoral durante pelo menos 2 horas, que a gente tem que falar da infância de Félix, da juventude de Félix, do Félix soldado voluntário. Todo mundo corria da guerra e o Félix correu para a guerra, foi para a guerra. Do Félix que, como o Félix Filho está dizendo aqui, impressiona, Silas. Quando eu conheci ainda na faculdade a história de Félix Araújo, o que me impressionou foi alguém em 30 anos de existência viver uma vida que nem todo mundo de uma existência longeva consegue viver. É realmente impressionante. A figura de Félix é uma figura completamente incomum. É uma figura completamente diferente daquilo que a gente está acostumado a conhecer de ordinário. Eu tenho um estudo cronológico sobre Félix, em que você chega à seguinte constatação: tudo que ele fez foi breve, mas foi exponencialmente intenso. Sabe quanto tempo Félix passou como vereador? 1 ano e pouco. Parece que ele teve 10 mandatos. Sabe quanto tempo Félix teve de vida? 30 anos. Parece que teve 70. Isso. Uma vez, Raimundo Asfora, da tribuna da Câmara Municipal de Campina Grande, disse: eu não compreendo essa cumplicidade de Félix com o tempo. O que é que ele fazia com o tempo? Como ele operava diante do tempo e como o tempo trabalhava em função dele, por tudo aquilo que a genialidade impôs ao seu caminho. Entendeu? Eu quero agradecer, compreendo que chega a hora, muito, não somente por esse nosso fim de tarde, mas por tudo que você tem feito pela memória de Félix. Pode estar certo, está tudo absolutamente registrado por nós, pela família, particularmente por mim, que procuro ser o guardião dos pulmões que se abrem para falar sobre Félix. Esteja certo que você está num lugar muito especial da nossa compreensão de que você é um pensador sobre Félix. Agora, isso lhe impõe responsabilidades também. Nestes dias, eu quero ver como vai ficar a capa do livro. Perfeito. Olha, eu quero dizer aqui no finalzinho que o tempo, a gente está falando de tempo, passou rápido até demais, a gente vai ter outras oportunidades. O Emanuel Souza está agradecendo aqui as palavras do Félix. Eu quero dizer que eu ouço o Félix aqui bastante emocionado, porque eu sou apaixonado pela história de Félix de Souza Araújo desde moleque. Eu conheci através do gigante Josué Silvestre a história de Félix, e quanto mais a gente descobria da história de Félix, mais a admiração crescia e mais crescia a compreensão de que Campina Grande não pode, sob nenhuma hipótese, deixar de reconhecer, de difundir a história de Félix e de celebrar a história de Félix. Até faço aqui o registro do agradecimento ao presidente da Câmara, Marinaldo Cardoso, na porta de quem a gente bateu ainda no ano passado para lembrar do centenário de Félix. Eu tive a honra, Cira, de escrever o projeto de resolução para o centenário de Félix na Câmara Municipal, que foi acolhido por Marinaldo Cardoso, e eu volto a registrar e a dizer: a história de Félix é de um testemunho que compromete Campina Grande, as suas lideranças, a classe política. Os bons exemplos, eles servem para nos desafiar. Às vezes as pessoas tendem a se firmar nos maus exemplos para se desmotivar. Nós estamos falando de um homem que viveu somente 30 anos, que morreu há 69 anos.
Existem figuras que hoje saindo da política, ocupando cargos elevados, amanhã sequer serão lembradas. E nós estamos aqui lembrando e exaltando a história de alguém que marcou a história de uma cidade e de um estado com uma vida de apenas, entre aspas, 30 anos e que 7 décadas depois continua tão vivo na nossa cidade e em Campina Grande. Eu sei que para Félix, para a família, contar essa história é inclusive mexer em feridas, mas a história de Félix tem que ser contada. Eu agradeço demais por essa disposição e eu tenho certeza que passado esse processo eleitoral nós vamos ter a oportunidade de aprofundar diversos temas que são importantes. Félix, emocionado, eu agradeço a você. Muito obrigado, um abraço fraterno aos que nos ouviram e a certeza de que vamos dar curso a essa conversa. Hoje você tem aqui, no mínimo, 4 fatos que não haviam sido nunca revelados publicamente a Campina Grande. Abraço a todos. Nosso tempo está estourado, a gente fica por aqui.